Olá, criança, bom dia. Como estão todos? Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de ciência, planeta Terra. O conteúdo de ciência, né, o planeta Terra, e é o conteúdo da terceira série do ensino fundamental, tá? Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista, Polo Balsa. E para nós entender um pouquinho sobre o que é o planeta Terra, nós vamos dar uma lidinha, né? Para poder entendermos um pouco, tá bom? Para estudarmos o planeta Terra, é necessário fazer referências à galáxia na qual estamos inseridos, né? A Via Láctea. Essa referência é necessária para entendermos a disposição dos planetas, sua órbita, semelhanças, diferença e outros assuntos que nos ajudam a entender o que acontece dentro e fora da Terra. Então, para nós estudarmos o planeta Terra, nós temos que ser necessário e fazer referência, tá? A qual nos estamos inserindo a Via Láctea, tá? Que essa referência ela é necessária para entender o que? A posição do planeta, tá bom? Dos planetas, das suas órbitas, semelhanças e diferença entre outros assuntos, tá bom? E nosso planeta, nosso planeta é um dos 8 que estão no sistema solar, orbitando em torno de uma estrela central. O Sol, essa órbita permite o desenvolvimento da vida devido à temperatura que chega até nós e que chamamos de radiação solar. Então, o Sol, ele é uma órbita que permite o desenvolvimento da vida, né? E ele tem uma temperatura que chega até nós, né? Que essa temperatura nós chamamos de radiação solar, entenderam? E a formação e a característica do planeta. A formação e a característica do planeta. A formação e a característica do planeta Terra. Estima-se que nossos planetas ele tenha sido formado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. De lá para cá, a Terra passou por constantes mudanças. Algumas nítidas, outras bem longas, e que os seres humanos não percebem. Tais mudanças podem ocorrer de fatores internos, como a energia do núcleo, ou fatores externos, e como o cultivo, né? E os processos erosivos e a ação humana. A formação do sistema solar, ele foi resultado de um colapso, tá, crianças? Entre grandes estrelas, e o que gerou uma grande junção de energia. Essa energia, posteriormente, formou os componentes do sistema, como o Sol e demais outros planetas. A Terra, há 4,6 bilhões de anos, e era uma massa da matéria magmática, e que ao longo de milhões de anos resfriou-se, e esse resfriamento deu origem a uma camada rochosa, né? Que essa camada, ela é chamada de camada litosférica. E esse período, ele é chamado de era pré-cambriana. A camada era chamada litosférica e o período era chamado era pré-cambriana. Ao longo desses bilhões de anos, várias mutações acontecem no planeta, muitas violentas, como terremotos e maremotos, tá? Também conhecido por abalos sísmicos.
Esses abalos, eles só ocorrem dentro para fora, tá? De dentro para fora, nas camadas internas da Terra, afetando de forma significativa a superfície terrestre. Outras mudanças menos violentas foram as graduais, como a formação da camada de gases, que envolve o quê? Que essa formação de camada de gás, ela envolve o planeta, ou seja, a atmosfera. Essa camada, ela protege-nos da forte radiação solar que atinge a Terra, permitindo que haja vida. No entanto, no início dos tempos, há bilhões de anos, a Terra ela era um lugar inabitável, com europeus vulcânicas e constantes, com altas temperaturas e bastante perigosas. Os movimentos do planeta, como a rotação em torno de si e a translação ao redor do Sol, a rotação é em torno de si e a translação é ao redor do Sol, que elas possibilitam uma forma esférica da Terra e que é achatada nos polos. Essa forma ela recebe o nome de geoide. O seu interior é algo inóspito e até pouco tempo atrás desconhecido. Isso aqui, ó, é um modelo do formato do geoide da Terra, ó. Essa imagem aí, ó, que vocês estão vendo, isso é uma imagem, é um modelo de formato de geoide da Terra. Com o desenvolvimento da tecnologia, a mediações dos abalos sísmicos tornou possível, né? E conhecer o interior do planeta. Essas ondas sísmicas, elas provocadas por esses abalos atravessam grandes regiões, podendo ser rastreada e fornecer informações valiosas sobre a estrutura interna da Terra. Seu interior ainda possui várias abalos atravessam grandes regiões, podendo ser rastreados e fornecer informações valiosas sobre a estrutura interna da Terra, né? Seu interior ainda possui o quê? Uma camada magmática de bilhões de anos atrás, a cerca de 33 metros de profundidade, e estima que a temperatura suba a 1 grau Celsius. Na superfície terrestre, a camada em que vivemos, podemos encontrar o quê? Diversos minerais, utilizando no cotidiano. A crosta como é conhecida, é uma superfície que recobre todo o nosso planeta, tá? Seja nos continentes, crosta continental, ou seja nos oceanos, crostas oceânicas. E no fundo dos mares e oceanos existe o assoalho oceânico, que é o local em que composto de silício e magnésio pode ser encontrado com frequência, né, nos continentes silícios e alumínio, cial, que dão consistência quase toda a essa superfície. E as camadas internas do planeta Terra, crianças, por dentro do nosso planeta, ele tem uma estrutura, tá? Feito de camada. E cada uma com várias características, tá? Específicas.
Pelos estudos realizados até hoje, podemos classificá-los de forma geral em três principais: a crosta oceânica e continental, o manto superior e inferior e o núcleo interno e externo, tá? E podemos comparar essa estrutura com a de um abacate. A casca da fruta sendo a crosta e a polpa sendo o que? O manto, e o coração sendo o núcleo. A crosta a casca externa do planeta. É a camada superficial, podendo ser chamada de litosfera. E nessa camada que se localiza o relevo, o oceano, os mares, os rios, as biosferas e outros. E para os seres humanos, é a camada em que há o desenvolvimento da vida, né? E para ter uma ideia, a espessura da crosta terrestre ela pode variar de 5 km a 70 km, tá? Mesmo com esse tamanho, ela é só a casca do planeta e que revela a imensidão dele, tá? E a crosta oceânica, como o nome já diz, é a parte que está abaixo da onde? É a parte que está abaixo do mar, tendo de 5 km a 15 km de espessura e menos espessa do que a crosta continental. Ela pode ter uma espessura de 30 km e 70 km, sendo a parte do planeta que forma os continentes. E já o manto ele está situado a uma profundidade, né? Que pode variar de 70 km a 2.900 km, tá? E nessa grande área ela está localizada o quê? Ela está localizada o magma. Que o magma, ela é uma camada viscosa que envolve o núcleo e ele é responsável pela movimentação das placas tectônicas, tá? Situado na litosfera. E o manto superior, ele está abaixo da litosfera, numa profundidade de até aproximadamente 670 km. E nele nós encontramos o quê? Nós encontramos a atenosfera, que é uma área de características viscosas que permite a movimentação da crosta ao longo de milhares de anos, modificando o quê? Modificando o relevo terrestre. E no manto inferior está localizado uma profundidade de 670 km a 2.900 km. Nós encontramos no manto inferior a mesosfera, que no manto superior nós encontramos a atenosfera e no inferior nós encontramos a mesosfera, né? Que é a parte sólida dessa estrutura e que chega próximo ao núcleo. E ele é sólido devido à pressão exercida pelo peso da Terra. Tá aqui, ó. Esse esquema aqui representa as camadas internas da Terra, com a crosta, o manto, né? Que o manto superior e o núcleo. O núcleo é a camada mais profunda do planeta, tá? Chegando a 670 km. E o núcleo interno, ele é o sólido com vários compostos minerais. Entre eles tem o níquel e o ferro. E essa camada, ela é responsável pelo campo magnético, né? Que existe ao redor do planeta. E já o núcleo externo, ele é um líquido que tem uma espessura de aproximadamente 1.600 km, tá? E a temperatura dessa região pode chegar até 6.500 graus Celsius. E a estrutura externa do planeta Terra, a superfície terrestre
ela é a camada externa do planeta e nela o encontro de 3 camadas, tá? As 3 camadas é a hidrosfera, que é o conjunto de água, e a biosfera, que é a vida, e os biomas, tá? E a litosfera, que lá é onde nós encontramos as rochas e os minérios. E além disso, na superfície terrestre, a atmosfera ela é um conjunto de gases que permite o quê? A respiração e protege o planeta dos raios solares, tá? E para que eles não cheguem com tanta intensidade, é basicamente formada por quê? Por o oxigênio, pelo nitrogênio e a água, tá? E mais contém outros elementos químicos, como a hidrosfera, é de onde o ser humano retira os recursos, né, para a sua sobrevivência, como a água, como o alimento pode ser como peixe e o crustáceo, tá? E os recursos minerais marinhos, como o petróleo, e além de usar os oceanos, mares e rios para o transporte de pessoas, tá? E a biosfera, ela é a superfície terrestre, que são conceitos que assemelham a alguns momentos, pois faz parte de que ela faz referência a quê? Ela faz referência à existência da vida na Terra. No entanto, a superfície terrestre ela abrange mais elementos como a hidrosfera. E o movimento terrestre. O movimento terrestre na órbita da Terra, nosso planeta ele realiza 2 movimentos cruciais para o desenvolvimento da vida, é a translação e a rotação, tá? Que a rotação é o quê? A rotação ela é um movimento realizado pelo planeta em torno do seu próprio eixo, né? Sendo uma volta em torno de si, e esse movimento ele é realizado no sentido anti-horário, ou seja, do oeste para o leste. E ele tem como consequência direta a existência de dias e noite. E além disso, o Sol ele é visto primeiro na parte leste do mundo. E por isso o Japão é conhecido como a Terra do Sol, que é o nascente, tá? Esse movimento ele dura média de 23 horas e 56 minutos, ou 24 horas, o dia solar, tá? Isso é a rotação, tá? E a translação, ela é um movimento realizado em torno do Sol, é uma translação completa, que significa anos para a sociedade, pois esse movimento ele tem a duração de 365 dias, a translação, tá? Em torno do Sol. 365 dias e 6 horas. E devido a isso, a cada 4 anos, um dia é colocado a mais ou menos de fevereiro, né? Que surge o quê? Surge o ano bissexto, com 366 dias. E esses 2 movimentos, eles são feitos simultaneamente, ao mesmo tempo, né? E por conta da força da gravidade e do intenso peso do planeta, eles não são percebidos, né? No entanto, os dias, as noites, a rotação e a existência da estação do ano, né? Que é a translação, que mostra-nos quão vive a Terra. Se quiser saber mais sobre esse movimento, viu? Só dar mais uma aprofundada no conteúdo. E aqui vem as curiosidades, tá? Que as curiosidades do planeta Terra. Quanto comparamos a Terra com outros planetas, inúmeras curiosidades podem surgir. Veja alguns aqui, ó. A Terra ela é o único planeta do sistema solar, né? Que não recebeu o nome de um deus. E os outros planetas como o Mercúrio, o Vênus, o Marte, o Júpiter, o Saturno, o Urano e o Netuno, né? Eles receberam os nomes de deus romanos, tá? E a Terra ela é o único planeta do sistema solar em que a água pode ser encontrada nos 3 estados, tá?
no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? E ocorre também terremotos a cada 2 minutos no planeta. E daqui a 140 milhões de anos, o dia terá 25 horas, e isso porque a rotação da Terra está mais lenta, que aumentará a quantidade de hora em um dia. Nosso planeta é chamado de Terra, mas 70% de sua superfície são cobertas de água, ou seja, dos oceanos, né? E após a Revolução Industrial, os estudos, eles apontam que a temperatura terrestre aumenta 0,8 graus Celsius. E existe também um forte campo magnético, né, ao redor da Terra, que possibilitou o quê? A confecção de bússola, que ajuda na localização terrestre. E durante algum momento histórico, como a Idade Média, eles acreditavam que a Terra era o quê? A Terra era o centro do universo, né? E Galileu, ele comprovou que em 1613 que a Terra não era o centro do universo, mas foi obrigado pela Igreja Católica a negar a sua teoria, tá? E em 1992, o Papa João Paulo II, ele pediu desculpa a Galileu, tá? Pelo equívoco religioso e reconheceu formalmente sua teoria, né? O buraco mais profundo da Terra está onde? Está na Rússia, medindo 12,2 quilômetros de profundidade. E ao concluirmos nossa aula, eu deixo aqui uma atividade para vocês responderem em casa e nós corrigir na próxima aula. E o meu bom dia a todos e o meu muito obrigado.